Hoje faremos uma viagem relâmpago por alguns versículos significativos do livro de Apocalipse, começando com Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e pelejaram o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Esse deve ser um dos textos mais estranhos de toda a Bíblia. Houve guerra no céu, mas é exatamente isso que diz. Algo dramático está acontecendo. Bem, vamos ver o que mais podemos aprender. Capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. E ela deu à luz um filho varão, que havia de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então agora descemos 4.000 anos para o evento mais dramático que acontece nesta terra em toda a história humana. Vamos continuar. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então agora descemos mais 1.000 anos na história, até o tempo da grande perseguição da Idade Média. E então chegamos ao versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Agora chegamos a mais 1.000 anos na história humana, até o nosso tempo hoje e os eventos importantes que vão acontecer. Nós os vemos no capítulo 13, começando com o versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta diante dela, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra por meio daqueles sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E teve poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. E assim estamos chegando agora ao tempo que está à nossa frente quanto ao que está acontecendo, e é descrito mais adiante no versículo 17, e que ninguém pode comprar nem vender, exceto aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui estamos hoje no final do processo de 6.000 anos de ataques de Satanás e respostas de Deus. Volte para o capítulo 12 e veja o versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos é lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, para o capítulo 14 e o famoso versículo no versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aí está. Toda a história de 6.000 anos em apenas alguns versículos da Bíblia. Uma rápida viagem pela história da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Então, agora vamos desacelerar.
Vamos ver do que se tratava. No início da grande controvérsia, desde o início, a controvérsia tem sido sobre a lei de Deus. Satanás desafiou a lei de Deus como sendo inimiga da paz. Satanás diz que, enquanto o Criador exige autossacrifício e autonegação dos outros, ele próprio não pratica autonegação. Ele não faz autossacrifício. O pecado, Satanás alegou, foi por causa da lei de Deus. Deus foi responsável pelo pecado. Então, como Deus poderia provar que sua lei é uma lei de amor? Uma vez que a grande controvérsia eclodiu no céu, a estabilidade do governo divino dependia de alguém desdobrando a lei de Deus. Alguém demonstrando a todo o universo quão linda é a lei de Deus. E então a primeira resposta de Deus a Satanás está em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, qual é a acusação dele? Deus é um mentiroso. O aviso de Deus não tem sentido. Eva não sofreria nenhum dano por desobedecer. Ela não precisa obedecer a Deus. Observe a premissa do que ele está dizendo. A bondade por si só não é desejável. O que você precisa é de uma mistura do bem e do mal. Essa é a maneira de entender o que é certo e o que é errado. Vemos outro aspecto disso no livro de Jó. No livro de Jó há um retrato muito dramático lá atrás, no início da história da Terra, do que está acontecendo aqui, qual é o problema. E no primeiro capítulo do livro de Jó, outra história dramática está se desenrolando, começando com o versículo 6. Agora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir na terra e de andar para cima e para baixo nela. Em outras palavras, este é o meu mundo. Eu tenho o direito de representar o planeta Terra. E o Senhor disse a Satanás: notaste tu, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus em vão? Não fizeste tu uma sebe ao redor dele e da sua casa e de tudo o que tem por todos os lados? Abençoaste a obra das suas mãos e a sua substância se multiplicou na terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua face. O desafio de que Deus está dando favoritos. A única razão pela qual ele tem pessoas na terra que o servem é porque ele lhes dá bênçãos especiais. Ele os protege. Realmente não é justo. Bem, você sabe, o quão perto Satanás chegou do sucesso em seu desafio a Deus é visto durante o tempo do dilúvio. Apenas 8 pessoas sobreviveram à mais dramática reviravolta até aquele momento na história da Terra. Apenas um remanescente muito grande mais tarde voltou para Judá da Babilônia. Satanás chegou tão perto da vitória total em vários momentos da história da Terra. Mas agora voltamos. A resposta de Deus ao desafio de Satanás será por meio de uma promessa muito simples. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente, os teus seguidores, e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça, Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Há a promessa do desafio. Haverá coisas acontecendo em ambos os lados.
A controvérsia iniciada no céu continuaria na terra. Ela seria travada sobre cada indivíduo incessantemente. Satanás e seus anjos buscariam, por meio do engano, introduzir dissensão em cada igreja, em cada local de trabalho, em cada família. Eles tentariam persuadir as pessoas a desconsiderar todas as leis de Deus, incluindo suas leis de saúde, bem como suas leis morais. Como Deus decidiu responder ao desafio de Satanás? Bem, nós encontramos isso no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2 é a maior resposta que Deus já criou aos desafios de Satanás sobre essa questão de quem está dizendo a verdade. Em Filipenses capítulo 2, começando com o versículo 6, está descrevendo Jesus Cristo aqui, que sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era coisa a que se apegava, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Observe algo aqui. Reputação. Nenhuma reputação. Algumas pessoas se preocupam muito com sua reputação, mas há algo mais importante do que reputação. Isso é caráter. Então, o que Deus estava fazendo ao enviar Jesus Cristo para esta terra? Ele estava revelando a lei de Deus. Satanás disse que a lei de Deus era uma lei de egoísmo. Jesus veio para mostrar que não era. Encontrei uma declaração interessante em Selected Messages, volume 1, página 212. A lei de Jeová é a árvore. O evangelho são as flores e os frutos perfumados que ela produz. Geralmente falamos do evangelho produzindo obediência à lei, mas isso inverte tudo. A lei é a base de tudo. A lei de Deus é o coração e a alma do que é ser um ser humano em relação a Deus. E então essa lei produz o evangelho. Então, o que o Calvário realmente mostra sobre o grande conflito? O Calvário nos mostra que a lei de Deus é boa, é correta, é justa. Se amamos o Calvário, temos que amar a lei de Deus, porque o Calvário é a lei de Deus. O Calvário mostra que coisa linda a lei de Deus realmente é. O Calvário mostra que Satanás, não Deus, foi responsável pelo pecado. E assim temos um conflito demonstrado por meio de indivíduos. Satanás deixou bem evidente que o verdadeiro propósito de sua rebelião era destronar Deus, tirá-lo de seu trono e destruí-lo por meio de quem a lei do amor foi mostrada. Uma declaração em Signs of the Times, 30 de dezembro de 1889, diz assim: o plano de salvação, manifestando a justiça e o amor de Deus, fornece uma salvaguarda eterna contra a deserção em mundos não caídos, bem como entre aqueles que serão redimidos pelo sangue do Cordeiro. Para proteger os anjos em mundos não caídos? Não compreendemos o valor da expiação. Se o fizéssemos, falaríamos mais sobre isso. Por que o homem não deveria estudar o tema da redenção? É o maior assunto que pode envolver a mente humana. Então, a expiação tem a ver com muito mais do que a salvação dos pecadores. Tem a ver com se Deus ou Satanás governará o universo. Testemunhos para Ministros, páginas 264 e 265. Nenhuma alma sabe o que é Deus até que se veja na luz refletida da cruz do Calvário e se deteste na amargura de sua alma. Os relâmpagos brilharam, os trovões ressoaram, os raios de ira ele carregou por mim. Então, no escuro, algum demônio que eu vejo, ele pregou o Filho de Deus na árvore. Aquele rosto raivoso estava cheio de ódio. Quem poderia ser? Poderia ser tão vil. Ele cuspiu naquele rosto adorável. Quem poderia ser? Quem poderia ser? A escuridão se rompe. Aquele demônio que eu vejo, era eu? Sim, era eu. Eu cravei os pregos no Calvário. A verdade, finalmente eu vejo. Temos um conceito realmente bom do que é pecado? Toda vez que nos afastamos do que é certo, o vemos em toda a sua natureza odiosa e maligna?
Testemunhos, volume 9, 267. Aqueles que permitiram que suas mentes se tornassem nubladas em relação ao que constitui pecado são terrivelmente enganados. Quando pecamos, a grande coisa não é tanto a ação em si, é a inimizade que reside no coração contra o caminho de Deus. Toda vez que nos afastamos do certo, percebemos que em nossos corações há a semente do assassinato contra Deus. Quando um homem se arrepende, ele vindica Deus. Ele diz: Deus não é responsável pelo pecado, foi minha escolha. Mas um homem que falha em se arrepender de seu pecado, um homem que culpa suas circunstâncias, um homem que encontra desculpas para seu pecado, virtualmente diz: Deus é a causa do que eu fiz. Não é minha culpa, é culpa de Deus. E então temos desafios feitos por partes de indivíduos. Então o Calvário prova, e a vida de Jesus prova, que nenhuma circunstância em que o homem é colocado é uma desculpa para o pecado. Não há desculpa para pecar. Mas se Deus vai eventualmente exterminar o diabo e todo o mal, porque o caso deles não se sustenta no tribunal, por que Ele não faz isso agora? Por que gastamos tanto tempo? Por que um Deus bom permite o mal? Bem, acho que por causa de um texto lá no Antigo Testamento, no livro de Josué. Enquanto Josué está terminando seu ministério, ele faz um desafio em Josué 24, versículo 15. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha. Deus deseja muito o nosso amor para nos forçar a exigi-lo. A liberdade de fazer escolhas com base em evidências fundamenta toda a grande controvérsia. E então Deus sabia que era melhor para o universo inteiro se tornar sábio sobre Satanás e o pecado e seus desafios, e sobre si mesmo e seu amor por meio do exame de evidências. Se a vida e a morte de Cristo convenceram todos os anjos da bondade de Deus e da maldade de Satanás, Deus não poderia ter destruído Satanás logo após a cruz? Se as principais questões sobre a lei de Deus e seu caráter foram respondidas pela vida e morte de Cristo, por que a grande controvérsia precisava continuar? Por que Deus não destruiu o diabo e seus anjos assim que Jesus morreu na cruz? Bem, a principal razão parece ser a teimosia maçante dos seres humanos. Milhões e bilhões de nós ainda preferimos acreditar no que a serpente disse sobre Deus no jardim do Éden. Muitos de nós, acredite ou não, ainda estamos do lado de Satanás no grande conflito. Estamos usando seus argumentos às vezes e não somos bons representantes do caminho de Deus. Na carne de um judeu, Jesus demonstrou que não somente Adão poderia vencer Satanás no Éden, mas também pessoas comuns como você e eu podem vencê-lo. Deus quer que seu povo leal ajude a vindicar a Ele e suas leis. Vamos voltar ao livro de Ezequiel por um momento. Em Ezequiel 36, versículo 23, há uma declaração muito interessante. Ezequiel 36, 23. E eu santificarei meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos seus olhos. Agora, a palavra santificar também pode ser traduzida como vindicar. Então, vamos ler dessa forma. E eu vindicarei meu grande nome, que vós profanastes, e eu serei vindicado em vós diante dos seus olhos. E assim, uma das evidências de Deus e seu caminho está em seu povo, que eles provarão seu caso.
Em breve, todos no planeta Terra terão tomado partido, e apenas 2 partidos bem definidos permanecerão. Um desses partidos será formado por aqueles que escolheram acreditar em Satanás e suas falsidades. Por outro lado, pessoas que têm fé em Deus e que buscaram ter caráteres como ele serão encontradas obedecendo-o amorosamente, observando todos os mandamentos de Deus. Veja, Satanás ainda desafia Deus mesmo depois dos eventos de 2000 anos atrás. Ele diz a Deus, tudo bem, Jesus me derrotou, Jesus viveu a lei de Deus, mas onde está alguém mais que está vivendo assim? Sim, você teve pessoas que vieram e aceitaram o Calvário e seus pecados foram perdoados, mas você apenas encobre seus pecados no santuário celestial. Eles pecam de vez em quando e então você os perdoa novamente. Onde está um povo que está vivendo da mesma forma que Cristo viveu quando ele estava nesta terra? E então Satanás está acusando Deus de estar fazendo um encobrimento no santuário celestial. E ele diz, eu ainda não fui derrotado. E Deus virtualmente diz a Satanás, eu produzirei esse povo antes do fim do grande conflito. E esse povo, pela minha graça, viverá na era mais degenerada que esta terra já viu. E eu os separarei completamente do pecado. Eles refletirão minha lei e o caráter de Jesus completamente. E de fato, eu sairei do santuário celestial e terminarei a obra de perdoar pecados, e eles viverão à vista de um Deus santo e uma lei santa, sem um intercessor. Tal povo será produzido que será a maravilha de todo o universo. Por meio deles, Satanás será derrotado para sempre. E toda questão que poderia ser levantada contra a lei de Deus, se a humanidade poderia guardá-la, será respondida para sempre naquele grupo especial que a Bíblia chama de 144 mil. Para entender isso melhor, precisamos voltar ao livro de Levítico no Antigo Testamento. Levítico capítulo 16 e veremos o versículo 30. Levítico capítulo 16 é aquele grande capítulo do dia da expiação. E no final do dia, no versículo 30, diz, então este é um dia de purificação. Este não é apenas um dia de perdão. Isso acontecia todos os dias em todo o santuário. Isso é diferente. No final dos serviços do dia, voltando ao versículo 20, e quando ele tiver acabado de reconciliar o lugar santo e o tabernáculo da congregação e o altar, ele trará o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, colocando-o sobre a cabeça do bode, e o enviará pela mão de um homem apto para o deserto. Agora, isso é uma coisa interessante aqui. Um homem apto, alguém que era capaz, alguém que estava preparado, tinha que levar aquele bode expiatório para o deserto. Do que estamos falando nessa situação? Tinha que haver um homem apto, fora da congregação, que lideraria e poderia levar o bode expiatório para o deserto. Tinha que haver alguém que pudesse levá-lo embora, apto e forte o suficiente para fazê-lo. Agora, enquanto o bode expiatório estava sendo levado embora, Ellen White diz que ele faz uma luta desesperada para escapar. Agora isso é durante as pragas, após o fim da graça, e toda a energia de Satanás é gasta contra os santos, os 144 mil. E na coleção Spalding Megan, página 2, há uma declaração muito interessante. Enquanto as pragas estão caindo, o bode expiatório está sendo levado embora. Ele faz uma grande luta para escapar, mas é mantido firme pela mão que o conduz. Se ele conseguisse escapar, Israel perderia suas vidas. Eu vi que levaria tempo para levar o bode expiatório para a terra do esquecimento depois que os pecados fossem colocados sobre sua cabeça. Então aqui está uma grande luta que está acontecendo neste momento em particular. Quando Jesus sai do santuário, ele virtualmente diz a Satanás, onde está meu povo, Satanás? Eles são seus agora para fazer o que você deseja fazer com eles, só que você não pode tirar suas vidas. Satanás tem total controle do
do mundo e de todas as legiões das trevas, e todos os ímpios se juntam a ele, e toda uma vanguarda vem contra o povo de Deus para derrubá-los, mas diz que ele está mantido firme. Se Satanás pudesse levar um dos 144.000 ao pecado, quando não há mediador para perdoar seus pecados no santuário celestial, se ele pudesse levar um desses a se afastar no mínimo particular da obediência à lei de Deus, ele triunfaria. Ele provaria que as pessoas nesta terra, seres humanos normais, realmente não podem obedecer à lei de Deus. Veja, aqui está um povo pela primeira vez que já viveu na terra, que teve todos os seus pecados apagados e eles foram selados para a eternidade. E Deus dirá à vista de todo o universo, aqui está um povo que foi completamente separado do pecado. Ele dirá, eu prometo que eles não voltarão a pecar novamente. E então você pode ver a evidência disso, eu sairei da minha obra como aquele que perdoa. Então, em virtude do fato de que essas pessoas nunca mais voltarão a pecar após a obra final e o lugar santíssimo, pelo simples fato de que eles foram completamente separados do pecado e nunca mais tocarão nas coisas, Satanás é provado como responsável e suas alegações são uma mentira. Mas, por outro lado, se Satanás pudesse levá-los a um afastamento do certo, no mínimo particular, ele teria vencido seu ponto. O homem apto será capaz de permanecer de pé pela força de Jesus Cristo. Diz que eles não falharão. Então, é nos 144.000 que está a peça final de evidência para Deus vencer o grande conflito. É a batalha final. Sempre foi uma luta desesperada entre Jesus e Satanás. Na terra, foi uma luta entre Jesus e Satanás pessoalmente, e novamente, durante o tempo das pragas, será uma luta entre Jesus e Satanás. Mas desta vez será Jesus plenamente vivido na experiência dos 144.000. Pelo simples fato de que eles não caem em pecado e que eles guardam a lei de Deus perfeitamente, Satanás é derrotado, sua causa está perdida e ele é mantido firme. Deus tem que dar alguma garantia aos anjos no céu de que o plano de salvação é completamente bem-sucedido. Que garantia os anjos realmente têm de que todos os redimidos que morreram em Cristo ao longo de todas essas eras não voltarão a pecar novamente? Alguns deles aceitaram Jesus em seu leito de morte. Então, que garantia os anjos têm de que nunca mais voltarão a pecar? Se o bode expiatório escapasse, se ele pudesse escapar, Israel perderia suas vidas, não apenas os 144.000, mas todos aqueles que fizeram parte do plano de Deus. Deus está esperando, meus amigos, por um povo sobre o qual ele vai apostar seu trono. Deus vai arriscar tudo pelos 144.000. Se o bode expiatório escapasse, Israel estaria perdido, e o plano de salvação teria sido provado um fracasso. É assim que esta última evidência é significativa. E você sabe que há apenas uma coisa que este grupo temerá durante o tempo de angústia de Jacó. Eles percebem que tudo depende de sua lealdade. Eles percebem que podem desonrar o trono de Deus. É por isso que esta companhia vai saborear mais plenamente do que qualquer outro grupo na terra a experiência de Jesus indo para o Getsêmani e a cruz. Vamos ler uma declaração interessante em Hebreus. Hebreus capítulo 11. E todos nós sabemos que é o capítulo da fé, o capítulo dos valorosos de toda a história. Mas vamos olhar para o versículo 40 depois que toda a descrição estiver concluída. Deus, tendo providenciado algo melhor para nós, que eles, os heróis da fé sem nós, a última geração, não seriam aperfeiçoados. O que isso está nos dizendo? Que essas pessoas que morreram na fé não receberão sua recompensa, não serão ressuscitadas sem o desenvolvimento deste último grupo final, conhecido como os 144.000. Os heróis da fé estão esperando pela Igreja de Deus. Eles estão esperando por alguém que possa vindicar o caráter de Deus, alguém que derrotará Satanás, alguém que levará o bode expiatório embora.
Quando Deus levantou um movimento em 1844, não era seu propósito levantar apenas mais uma igreja para ser uma entre muitas outras igrejas. A obra especial dos 144 mil é chamar um povo para o selo do Deus vivo. Até que essa obra esteja terminada, o trabalho não pode ser terminado. Esse trabalho, amigos, é acabar com o pecado. Ele está esperando por um povo que ele possa usar para fazer esse trabalho especial. Às vezes, acho que perdemos de vista o propósito da mensagem dos 3 anjos. Deus não levantou um movimento apenas para preparar as pessoas para a morte. Isso tem acontecido ao longo dos séculos. Se continuarmos do jeito que estamos indo, Satanás nunca poderá ser levado embora e o trabalho nunca poderá ser concluído. O diabo vem. Agora observe que o diabo vem e nos diz: vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso nesta terra. Vocês, adventistas, estão fazendo tanto bem. Vocês estão levantando escolas, hospitais, instituições e igrejas. Apenas continuem com o trabalho que estão fazendo, diz o diabo. Qualquer coisa, amigos, qualquer coisa para nos cegar para a obra que ainda não está concluída no lugar santíssimo do santuário celestial, para que Ele possa apagar nossos pecados, colocar seu selo em nossas testas. Tal vitória está esperando pelo povo de Deus no lugar santíssimo. Jesus diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta. A porta está aberta. A chuva serôdia está esperando. Ela aguarda nossa demanda e recepção. Jesus está esperando que acabemos com o pecado. O povo de Deus colocou seus rostos como uma pedra para subir ao santuário, assim como Jesus fez ao subir à cruz. E essa obra será feita. Que hoje, nesta hora tardia, enquanto as nações estão iradas, possamos de fato ver o propósito das 3 mensagens angélicas, ver o que Jesus está esperando para fazer, para que possamos, por meio de Jesus, por meio de sua graça, lutar com todas as nossas forças para estar entre aquela companhia especial que a Bíblia chama de 144 mil.